Somos Giovanni e Rodrigo. Em 2022, deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso motorhome rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alasca. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Bom dia, pessoal! Começando mais um vídeo, mais um dia. Estamos aqui num posto de combustível na beira da estrada. Uma noite meio barulhenta, mas a gente colocou o fone de ouvido e conseguimos dormir. Estou fazendo aqui nosso café da manhã, porque hoje temos 8 horas de estrada até Monte Rei. Porque amanhã queremos atravessar a fronteira com os Estados Unidos. No vídeo anterior, no final do vídeo, a gente comentou quais são os nossos planos, por que a gente resolveu fazer isso. Queremos chegar no Alasca esse ano. Isso aí, meus amigos, torçam por nós, dê tudo certo. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Fazendo aqui os lanchinhos pra gente já poder pegar a estrada. E já estamos aqui na estrada, meus amigos. São 10:50 da manhã. A gente acordou cedo, mas acabamos nos atrasando pra sair aí, né, amor? A gente acorda tranquilo, relaxado aí pra fazer as coisas, mas hoje a gente tem um dia de estrada, então a gente precisa dar uma acelerada, vamos dizer assim. Acho que vai dar mais do que o que a gente falou de tempo. Acho que vai dar umas 8 horas de viagem até Monte Rei, que aí fica muito próximo da fronteira com os Estados Unidos. Então a gente vai tentar fazer o máximo que der hoje, tentar parar antes do escurecer. E vocês vão nos acompanhando nesse caminho, amigos. Caminho longo, mas estamos muito empolgados em entrar nos Estados Unidos nos próximos dias. E aqui, ó, são 654 quilômetros até lá. Nós vamos por uma via não pedagiada. Por enquanto, tá muito boa essa via aqui que a gente pegou. E vamos embora. Vamos mostrando pra vocês como são as estradas aqui no México. Principalmente as vias não pedagiadas, que são essas que a gente tá escolhendo rodar. A estrada ficou toda parada. A gente ficou um tempo lá também, mas a gente viu uns carros vindo aqui pela lateral. Viemos também um pouco de poeira, mas acho que a gente consegue cortar esse trânsito todo. A gente não sabe o que é, eles estão parado, né? É um acidente? Vamos tentar cortar pelo menos um pouco aí desse trânsito todo, né? Parece areia, terra, mas é bem batido o chão, tá bem duro. Não tem muito problema não de ficar atolado. Pessoal, parece que é um protesto aqui, ó. Lá, Sierra está em chamas, ajuda. A serra tá em chamas, ajuda. É um protesto. Bom, conseguimos passar aqui o protesto. Estamos seguindo. Tudo parado ali atrás. A maior parte de caminhões, né? Eles não conseguem pegar o desvio ali que a gente pegou. Parece que eles estão com algum problema aí de incêndios, né? Pelo visto. La Sierra está em chamas. Parece que aqui, se eu não estou enganado, tem uma região montanhosa que se chama Sierra Gorda. Essa região toda, acho que a gente passa aqui
costeando a rodovia, costeia ela e deve estar com incêndios. E realmente, se vocês olharem para frente agora, tá muito nebulosa a imagem. Sim, né? é nevoado, parece, Nevoado. né? Então o protesto pode ser em relação aí às autoridades que não estão fazendo algum trabalho aí de apagar os incêndios, de estar afetando a população. Graças a Deus a gente viu ali uma saidinha e seguimos, né? Se fosse esperar ali o protesto passar, a gente ia demorar um tempo, hein? Não era muita gente ali, né? Mas a forma deles reivindicarem o que eles precisam, né? Infelizmente. Parada para abastecer. Nós não abastecemos no posto que a gente dormiu porque tava muito cheio. E o total aqui deu 1.015? 1.015,60, deu 40 litros, o litro tá aqui 25,39. E a gente tá pagando aqui com cartão. O diesel tá um pouquinho mais caro do que a gente tava pagando lá em Puebla, naquela região, a região ali da Cidade do México. Devidamente abastecidos. Bora pegar a estrada de novo. E, gente, as paisagens dessa rodovia são muito bonitas. Parece uns cânions, umas montanhas grandes de pedra, umas formações assim rochosas muito bonitas. Federal 57 Norte. Tem uma parada policial aqui, vamos ver se eles vão parar a gente. Acho que não. Polícia Municipal. Bom, pessoal, estamos passando aqui numa região de militares, tá cheio de militar aqui. A gente tem percebido que quanto mais perto a gente vai chegando dos Estados Unidos, mais vai aumentando a fiscalização na rodovia. Isso aqui é um posto militar, mas aparentemente eles devem mais dar atenção a caminhões, né? Os veículos de passeio aparentemente estão passando. Vamos ver aqui se vão parar a gente ou não. Não pararam. Bom, não pararam a gente. Buenas. ¿De dónde? Brasil. ¿De Brasil? ¿Y a dónde se dirigen? A Monterrey. Monterrey. ¿Dónde paseándose nomás? ¿Dónde paseándose? Sí, acá se rodan. ¿Y qué tal? Sí, todo bien. Muito bonito. Todo. Excelente. Fomos parados aqui pela polícia mexicana. Vieram conversar com a gente, mais perguntando da viagem, do canal. Começaram a seguir, perguntaram da Iveco, né, da van. Porque aqui eles não produzem, né? Acha diferente, né? Acha diferente. E a gente parou aqui num posto de combustível, a gente já ia parar, a polícia tava na frente. Vou fazer um lanchinho pra gente comer e o motorista vai aproveitar pra ir ao banheiro, né, amor? Fazer um xixizão. Tá bom. Preparar um lanchinho. Olha o que temos. Temos queso. Queijo. Pedaço de guacamole. Tomar um suco.
seguindo viagem porque ainda faltam quase 5 horas até o nosso próximo destino aí, que é Monte Rei. Gente, olha essa nuvem de poeira. E Deus, de areia. Meus amigos, depois aí de umas 5 horas de viagem, não? Mais? Tá doida? Quase 8 a gente tá. Nossa, 8 horas de viagem quase. A gente tá chegando próximo a Monte Rei, onde a gente vai parar pra ficar essa noite. E, gente, a gente percebeu muito caminhão nessa rodovia. Olha o outro lado como é que tá. Tá um trânsito porque um caminhão aqui nessa subida aqui parou e aí tá segurando o trânsito. Mas, gente, olha a quantidade de caminhão, carreta e olha o outro lado também. Essa é a pista pedagiada do outro lado. Mas olha a quantidade de movimento de caminhão para cima e para baixo. Gente, é um absurdo de movimento que tem aqui. E também nesse momento a gente está saindo do altiplano aqui mexicano, que a gente já está faz um tempo. Desde que nós chegamos em Puebla, nós estávamos a uma altitude média aí de mais de 2.000 metros. E até aqui, a última cidade de Saltillo, a gente estava em uma altitude aí bem próxima dos 2.000. E agora a gente começou a pegar uma descida da serra, nem pode se dizer serra, isso aqui é uma montanha praticamente, para Monte Rei, que está aí em torno de uns 400 metros de altitude. Então vamos voltar aí para uma altitude mais do que a gente está acostumado. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo uma vista muito bonita. É muito linda essas montanhas que a gente está vendo nessa região. Quando você olha assim o mapa para você viajar, fazer o trajeto, você não imagina o que você vai vir pela frente. E para mim, para nós, tem sido muito agradável essa vista. Fazia muito tempo que nós não víamos montanhas dessa forma como a gente está vendo. Montanhas rochosas, picos bem altos. E a gente estava com saudade desse tipo de vista. Vimos muito na Cordilheira dos Andes, mas agora a gente está se despedindo dessas montanhas aqui do México. Chegamos aqui em Monte Rei, chegamos num Parque Tolteca. O Rô tá ali estacionando o carro. E aqui a gente vai passar a noite, estacionar. É um parque municipal, né? Então aqui, ó, é bem grande, bastante vaga.
eles permitem pernoitar motorhome. Como a gente vai sair amanhã cedinho, ele não cobrou nada. Mas geralmente eles cobram alguma coisa. Ó, aqui tem até um rio, tem uns patos ali. Que bacana. Bem tranquilo. Bom dia, meus amigos, começando o dia aqui na maior trabalheira, porque hoje é dia de fronteira e a gente tá... Eu tenho que cozinhar as carnes que a gente tem, tinha uma carne moída e uma carne de frigideira. A carne de frigideira eu já fiz, falta fazer a carne moída. E tomate, cebola, essas coisas piquei. Hoje a gente vai comer um omelete de café da manhã pra ajudar a comer essas coisas antes da gente passar na fronteira. A gente acredita que não pode cruzar carne cru, nem legumes, frutas. Então, antes de cruzar a fronteira, a gente vai tentar comer o que a gente tem, o que der, e o que não der eu vou tentar cozinhar pra gente poder passar com as coisas cozidas. Ver se assim eles autorizam a gente entrar, né? Desperdício não dá, desperdício de comida não pode, né? Então, vamos lá terminar, começando o dia aí na correria, pra gente poder seguir viagem. Ainda tem aí 3 horas até a fronteira, então tem chão ainda pra gente rodar hoje. E estamos saindo aqui de Monte Rei, estamos saindo aqui do estacionamento onde dormimos essa noite e vamos seguir rumo aos Estados Unidos, gente. Isso aí, meu povo! Bom dia, meus amigos! Estamos indo em direção aí a United States of America. Estamos mais perto do que nunca. Uma viagem aí de em torno de 3 horas e 25, mais ou menos, para chegarmos lá na fronteira de Novo Laredo, a fronteira a qual a gente vai entrar. E esperamos que dê tudo certo por lá. Vai dar, com a bênção de Deus. Chegaremos aí num novo país, um país que a gente quer muito poder explorar. E o país dono do estado, que é o nosso marco aí final da ruta pan-americana, que é o Alasca. Bora lá que temos bastante viagem hoje. Bora, amigos! Saindo aqui de Monte Rei, tentando sair, maior trânsito. Estamos aqui na rodovia já. Gente, eu queria mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver, o mostrador. 46 graus lá fora. Meu Deus, amor, que calor é esse? Olha, eu pensava que a região aqui não fosse tão quente. Apesar que realmente ela não é assim. A gente, quando chegou ali naquele estacionamento onde nós dormimos, que é da prefeitura ali da cidade, eles falaram que não é normal essa temperatura. É um recorde de temperatura, fazia uns 5 anos que não chegava uma temperatura tão alta. E coincidiu com a gente nessa data. E hoje ia ser pior ainda, então a temperatura está realmente muito alta. A gente está com o ar ligado, mas acho que ele não está dando conta de tanta temperatura. Não tá dando conta, gente, tá muito calor. Se não tivesse com ele, a gente tava lascado, mas com ele ligado já estamos sofrendo, imagina. Parados no trânsito ainda e o sol batendo de frente, gente do céu. Parece que é um trânsito aí pelo GPS ele indica 6 minutos. E é importante destacar uma coisa, aqui tá dando o horário que a gente vai chegar, que tá dando 2h38, mas o horário de lá já é 1 hora a mais que o que nós estamos aqui. Então, no estado ali que a gente vai chegar, estado do Texas, é 1 hora a mais do que o horário local mexicano. Então vamos chegar um pouquinho mais tarde, vamos perder 1 hora do dia. E conseguimos rodar. Ali o pessoal tá parado, ali é a pista com pedágios para ir para Novo Laredo. E aqui a pista livre que não tem pedágios. Seguimos para a fronteira agora. Eita! Meu Deus, ele subiu na guia esse aqui? Gente.
chegando, 26 minutos aqui até a fronteira. Estamos indo, tá chegando! Já chegamos aqui em Novo Laredo, do lado mexicano, Nuevo Laredo, né? E estamos a caminho da ponte internacional para poder fazer a passagem para os Estados Unidos. Bom, pessoal, estamos aqui em Nuevo Laredo e a gente ficou um pouco confuso porque tem várias placas de ponte 1 e ponte 2. Então a gente ligou para a Nádia do Se Joga no Mundo e ela nos orientou que antes de pegar a ponte tem que passar para dar saída do México, passar na parte de imigrações. Então ela mandou pra gente a localização. Vou mostrar mais ou menos pra vocês o caminho, que antes de entrar na ponte a gente tem que ficar na direita para poder ir por baixo da ponte para fazer a migração no México. E a ponte é a ponte número 2, né? É a ponte número 2 e tem um pedágio, então se a gente erra o caminho a gente tem que pagar 2 vezes o pedágio. Tem que agradecer o Newton também do Bustrada, que também nos orientou. Também a gente tinha perguntado pra ele, ele também respondeu. Então, vamos embora. Então aqui é a entrada pra ponte e a gente tem que ficar nessa parte aqui da direita pra poder passar embaixo dela pra chegar na parte de imigrações mexicanas. Depois a gente vai voltar pelo mesmo caminho. Esquerda e depois vire à direita. Permisso de importação veicular. Vire à direita e depois chegaremos ao destino. Ela falou que é a esquerda, ali é a migração. Chegamos então na parte aqui para fazer a saída do México. Não vamos gravar muito não, gente, porque já sabe que dá problema essa migração do México. Eu já não quero mais problema com eles. Então a gente volta daqui a pouco e mostra pra vocês como foi tudo. Bom, gente, imigração feita. Foi muito fácil o processo. A gente passou ali, não tinha quase ninguém na parte de saída mexicana. E ali o rapaz que nos atendeu da imigração comentou a respeito dessa taxa. Que alguns vídeos atrás nós falamos a respeito de uma taxa que foi cobrada da gente, ou queriam cobrar da gente quando a gente entrou no México, por via terrestre, e que a gente acabou não pagando, mas como a gente retornou para o Brasil, menos de 7 dias, que era o prazo que a moça tinha dado, não foi preciso pagar. Como nós retornamos para o México de avião, a gente teve essa taxa incluída na passagem aérea. Então, aqui ao dar saída, ele conferiu nosso passaporte para ver se a gente tinha pago essa taxa ou não. Se não tivéssemos pago, por ter entrado terrestre e não nos terem cobrado, ele ia pedir o comprovante. Se eu não tivesse esse comprovante, tivesse até perdido, poderiam me cobrar de novo aqui. Mas como ele viu no passaporte que nós entramos via aérea, aí ele não cobrou. Ele só comentou que na reentrada, se nós retornarmos para o México, vai ter de novo essa taxa. E aí, se a gente for ficar mais que 7 dias, vamos ter que pagar. E pra quem ficou na dúvida, quando a gente entrou via aérea, nos deram 180 dias pra ficar aqui no México. O prazo foi bem maior, então foi bem tranquilo entrar pelo aeroporto do que entrar terrestre. Mas vamos embora agora que a gente tem que ir pro lado americano. E meus amigos, ainda acho que a gente tem que passar na parte de aduanas. Eu tenho que fazer uma pergunta lá com relação ao documento do carro. Mas isso é no caminho. Tem que fazer isso também, senão você tem que dar uma volta. Ele manda você dar a volta. Aqui a gente faz o U. Nós íamos dar ali, ó. Então a gente tem que fazer um U para entrar aqui na ponte. Agora sim, estamos na ponte. Aqui tem uma cabine. Eu acho que só passa. Tá aberto. Gente, eu vou tentar gravar o que der, tá? Porque vocês
sabem que aqui no México não dá pra gravar. Acho que a gente vai passar ainda numa parte mexicana. E na parte americana também, eu acredito que não pode gravar, né? Aqui tem um pedágio. 32 mexicanos, nosso carro provavelmente mais caro. Buenas. Quanto? Quanto? Con 70 pesos o 4 dólares por día. Aí. Graças. Então aqui o pedágio foi 70 pesos, porque o nosso é eixo duplo, ou seriam 4 dólares. E já estamos aqui na fila, pessoal, olha isso. Fila para entrar nos Estados Unidos. Ai, tem umas cabines ali na frente. Depois a gente tenta mostrar um pouquinho. Gente, nem acredito que a gente já tá aqui. É um misto de emoções, né? Chegamos com a nossa casinha nos Estados Unidos. Ai, torço para dar tudo certo aqui nessa fronteira. A fronteira é sempre um frio na barriga. Acho que eu tô mais que o Rodrigo hoje. Não, gente, a gente se preparou tanto tempo para chegar aqui, né? E é um momento que muda completamente, né? A viagem, o estilo dela, né? O idioma você já muda completamente, é o inglês, você já vai ter outra pegada nos Estados Unidos, outro tipo de rutas, estradas. Então... São outros desafios, né? Outros desafios, é como se a gente estivesse começando a viagem hoje. Sim. Aquele dia que nós saímos do Brasil, lá em 2022, saindo do Chuí para entrar no Uruguai, aquele misto, né, aquela sensação de emoções que a gente estava tendo ali, a gente está tendo aqui também, porque é algo novo, né? Sim. A partir que a gente cruza esse rio aqui, essa ponte, a gente está em território norte-americano e muda tudo, né? Então a gente vai ter outro estilo de viagem, outros desafios. Então a gente está muito empolgado e feliz aí. Mas vamos passar. Tô nervosa, gente, tô nervosa, vai dar tudo certo. Quando passar, a gente faz a gente nossa comemora. comemoração. Gente, olha o tanto de carros que tem aqui pra passar. Quantos carros será que tem aqui? Olha isso. E é um monte de cabines pra cruzar, hein? Não uma só, 2, 3, não. Olha isso. Gente, agora de mais perto dá pra ver a quantidade de cabines que tem, olha. E ainda tem pra lá mais filas, mais cabines. Olha isso, que incrível. Estamos chegando. Gente, falta aquele carro, 2 carros só. Meu Deus. Emoção. Nossa vez, galera, nossa vez. Meu Deus. Já passamos pela inspeção ali, agora estamos esperando aqui a gente poder fazer a permissão de entrada, né? Depois a gente conta pra vocês como foi a inspeção do nosso carro. Meus amigos, autorizados aqui a entrar nos Estados Unidos. Finalmente, meu povo, United States of America é uma realidade para esse canal Marcando Territórios, galera. Entramos, galera, entramos. Depois a gente vai explicar pra vocês como que foi todo o passo a passo aqui. E já tô vendo uma plaquinha ali, Welcome to Texas. Ali, ó. Ah, que bacana, gente, que emoção tá aqui. Ah, não acredito. Ah, tá um calor tá desgraçado, gente. Tá uns 46 graus. Tá muito quente, vocês não têm ideia. Ei, galera, estamos entrando. Não posso acreditar nisso. Gente, olha isso, ó, a bandeirinha ali, ó. Welcome to Texas! Bem-vindo ao Texas! Bem-vindo ao Texas, galera! Estamos nos Estados Unidos, gente do céu! Não creio, gente. Meu Deus, agora... Acho que aqui é o posto, gordo. Será que esse é o posto? Peraí, gente, a gente tem que abastecer. A gente já volta. E já vamos abastecer aqui, meu povo. Vamos ver como que abastece, acho que tem que autorizar lá, né? Ai,
Chegando agora, a gente fica todo perdido, né? Mas a gente tem que abastecer que estamos na reserva e a gente tem que seguir viagem ainda para o nosso primeiro destino aqui nos Estados Unidos. Gente, olha a barulheira, tem um trem passando aqui O trem passa aqui do lado. Buzinando, uma barulheira. E a gente vai parar aqui para abastecer. Não abastecemos no México porque lá tá mais caro do que aqui. Aqui, depois a gente volta com os valores para vocês do preço do diesel aqui e do galão. Diesel. Será que tem que ir lá, Batata? Push here. Aqui diesel. Pay here com débito. Ah, inserir. Por favor, espere. Entre com a senha. Autorizado. Remove card. Autorizando. Será que eu posso já colocar? Autorizando, não tá. Não sei. Select payment, follow instructions and display. Tenta pôr, mas acho que ele não vai liberar, né? Vê. Please see attendant. Tem que colocar atendente? É. Vamos lá falar. Tá. Gente, não deu certo, eu vou lá tentar falar com o atendente. Bom, como a gente quer encher o tanque, eu tive que deixar um documento, deixei o cartão ali também de garantia e agora libera a bomba para o Rodrigo colocar. Mas se já tivesse um valor determinado, eu poderia já pagar, que ela também liberava somente aquele valor. Tá liberando agora? Tem que aprender. Ah, agora tá indo, gordo. É. Força aí. Aqui tá indo, gente. Nossa, devagar, hein? Acho que você tem que apertar mais forte. Será que não? Nossa, que lerdo. Bom, é importante vocês saberem alguns detalhes a respeito do diesel daqui. Já estamos vendo, ó. É um diesel com 15 partes por milhão, então é um S15 e tem 5% de biodiesel. Ah. Então Bendito biodiesel. É um diesel aí que vai servir pro nosso carro. E aqui o valor, ó, tá R$3,33 o valor do galão do diesel e tá R$3,08 o valor do galão da gasolina. Lembrando que no galão tem 3,78 litros. E o total aqui então deu 72,33 dólares, deu quase 22 galões. E agora eu volto lá para poder pagar. Gente, tudo certo ali no posto, já saímos. Abastecidos, galera, vamos pegar essas highways americanas, meus amigos. Ai, 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 vamos ver a velocidade que a gente pode andar aqui, né, gente? A gente sabe que as velocidades aqui nas estradas americanas são muito altas. 65 milhas. Eita, Tem que fazer a conta agora, quantos quilômetros são? Isso em milhas. Eu acho que isso dá mais de 100 por hora, hein? Será? E eles estão rápidos, Eles gente. estão rápido. Eu vou no máximo a 90. Mas vamos lá. E o bom de tudo, o melhor de tudo, não tem pedágio. Uhul! Show, show. Gente, e a gente não falou pra onde a gente tá indo, nós estamos indo sentido San Antônio. São 244 quilômetros, 2 horas e 24. E lá nós vamos dormir num lugar incrível que a gente quer muito dormir. E quer muito mostrar pra vocês. Eu acho que quase todo viajante sonha com esse lugar. Sonha em dormir nesse lugar. Vambora!
pela inspeção. Ele começou falando inglês, assim, bem rápido, e a gente, meu Deus, o que ele tá falando? Mas ele perguntou se tinha mais gente aqui atrás, só pediu o nosso visto e aí já liberou a passagem. E falou espanhol depois com a gente. Chegamos, meus amigos, chegamos num lugar muito icônico para todo viajante aqui nos Estados Unidos. Pelo menos a gente viu que muita gente ama de parar nesse tipo de estacionamento. Estamos no estacionamento do Walmart. Lá está ele ao fundo. A gente está aqui no estacionamento. É um pátio muito grandão, gente. Olha só quanta vaga tem. A gente, lógico, para não atrapalhar com o pessoal que vem fazer compras aqui, a gente está parado o mais longe possível. Mas ainda assim, num bom lugar aqui. A gente vai fazer uma janta agora, janta, almoço, porque a gente não almoçou. Hoje em dia foi tão corrido, uma correria. A gente comeu o que tinha, assim, de sobras dos dias anteriores, de maneira bem rápida, porque a fronteira ali foi algo que a gente estava... Claro, tenso, animado também ao mesmo tempo, mas a gente acabou não conseguindo comer, mas agora a gente tá preparando uma janta aqui, fazendo um arroz. Ela já veio fazendo um arroz, né? O arroz tá pronto, tá aqui. Ela deixou fazendo. Fazendo na panela, tá até meio torto o arroz, porque ele tava aqui. E vou temperar um feijão, e eu já tinha feito de manhã também, carne moída. Sim, eles nem tiraram, eles não se incomodaram. Bacana. A gente precisa explicar como foi a fronteira, né, gente? Vou explicar para vocês enquanto a gente faz aqui a comida, como que foi a fronteira dos Estados Unidos aqui para nós, como foi a nossa experiência. Só quero falar uma coisa, estou emocionada de estar no Walmart. Gente, é um sonho isso aqui, vocês não têm ideia. Daqui a pouco a gente vai lá, dar uma olhadinha nas coisas, só não se pode se perder porque tem muita coisa legal para comprar. Não, eu falei pro Rodrigo, vamos comer antes, porque se a gente vai de barriga vazia, a gente vai comprar um monte de coisa sem precisar, né? Verdade. Bom, gente, não tem muito o que falar do pessoal da fronteira dos Estados Unidos aqui. Foi realmente uma fronteira relativa, assim, foi uma fronteira muito tranquila. A gente demorou um pouco, porque ali a gente chega com o carro naquelas cabines, parece um pedágio bem grandão, um monte de carro vindo do México, tem que fazer a documentação ali. No primeiro momento a gente passou na cabine, a oficial ali da imigração pegou nossos passaportes, foi muito atenciosa, foi muito simpática, conversou bastante com a gente. Em espanhol, né? Em espanhol. Ela falava inglês e espanhol, um espanhol muito fácil de entender, muito assim, bem falado. E ela perguntou da gente, como tem sido a nossa viagem, fez uma pequena vistoria, pediu para abrir a porta aqui de correr para dar uma olhada na casa. E aí pediu pra gente ir para um outro lado, que era para fazer uma inspeção. Essa inspeção já foi mais ou menos com umas 7 pessoas. Foi 7 pessoas, entre oficiais da imigração e também pessoal como uma vigilância sanitária deles, para ver se a gente estava trazendo carne, sementes, plantas, animais não pets, outros tipos. E ele era um rapaz. Conversou bastante com a gente também, enquanto os oficiais faziam uma vistoria. Essa vistoria foi bem, assim, intensa. Eles entraram no carro, abriram quase tudo aqui. Entraram umas 3 pessoas, só que a gente não pode entrar junto com eles. Eles vão entrando, vão mexendo. Mas bem, assim, tranquilos. Não jogaram nada pro chão, como aconteceu na Colômbia. O pessoal bem educado também. Conversou com a gente, querendo saber da nossa história. E meio que algumas pequenas entrevistas, né? Perguntando, né, nossas profissões, quanto tempo viajando, para onde íamos, quanto tempo pretendíamos ficar e tal. Nisso, terminada a vistoria, também assim, não durou 10 minutos, acho que foi uns 10 minutos. Foi bem rápida mesmo. Aí a moça falou, agora você ia ali fazer o papel de permisso, né? A permissão para você
entrar nos Estados Unidos. E aí mandou a gente para um outro prédio, onde tinha uma filinha, ficamos na filinha. O rapaz, quando nos chamou, só tirou uma foto na maquininha dele e pediu para colocar as digitais lá para fazer a leitura. Tchau. Perguntou nada, né? Perguntou nada. Falou, tchau, bem-vindo aos Estados Unidos. Não carimbou o passaporte, eles não carimbam mais passaporte, é tudo eletrônico. Tem um, se não me engano, um documento chamado I-94, que é o documento, vamos dizer assim, de imigração para estrangeiros. E é online, tem um site, um aplicativo em que você consegue consultar ele para você saber quando você entrou e o seu prazo máximo de permanência. E isso, gente, pode entrar nos States e curtam. Ah, claro, a gente esqueceu de falar, teve a questão da taxa, uma taxa de $6 por pessoa que a gente teve que pagar. Você pode pagar tanto ali na imigração americana, se você não tenha feito, pela internet. Tem como você fazer pela internet através de um aplicativo. A gente vai deixar o nome desse aplicativo aí aqui na parte de baixo do vídeo, para que vocês saibam, para quem tiver interesse. Então você paga uma taxa lá de $6 por pessoa e bem simples, nada além disso. Do carro não fazem um documento, não fizeram nada do carro, nenhum documento. É bom destacar que na questão do México também não foi feita nenhuma baixa do documento de importação que eu tenho de autorização lá no México. Ele está, então, de certa maneira, autorizado ainda 10 anos, até 2034. Mas quando a gente retornar para lá, para finalizar a nossa viagem e enviar o carro para o Brasil, eu tenho que dar baixa nesse documento. Nesse momento ele ainda está permitido trafegar lá. E aqui nos Estados Unidos, gente, nada. Nenhum documento documento do carro. Então eu imagino que o carro possa ficar bastante tempo aqui também. E a estrada para cá, um tapete, né, gente? Peguei bastante vento, tinha bastante vento no dia de hoje aqui. O carro dá uma balançada, você tem que andar rápido aqui, os caminhões passam a 120 e a gente tem que andar uns 100 pelo menos para não ter problema, porque a pista é de muita boa qualidade e os caminhões chuta o pau, e quando eles passam por você o carro dá aquela balançada, e fora o vento ainda, mas foi tranquilo chegar aqui. Lembramos em torno de 2 horas e pouco aí para chegar. E agora a gente vai curtir nosso primeiro dia nos Estados Unidos. Um novo país, uma experiência totalmente diferente. Animados? Muito animado, amor? Muito animada, nosso 16º país, gente. É isso aí. Ai, gente, nem tô acreditando. Ai, eu tô gente. muito feliz mesmo, de verdade. É uma sensação diferente, assim, do que a gente tava sentindo nas outras fronteiras, né? Mas é isso, então, povo, vamos dar uma jantada aqui? Vamos, tô morrendo de fome. E é isso aí, vamos finalizando esse vídeo. E no próximo vídeo vamos mostrar pra vocês nossos primeiros dias nos Estados Unidos. Até o próximo vídeo! Tchau!